Olá, você está no canal Fatos Virais. Muito obrigado por nos assistir e nos apoiar. Vamos começar com as notícias de 7 de maio. No estado da Flórida, Estados Unidos, um tornado muito forte passou. O desastre natural causou fortes destruições e colapsos nas estradas. Fortes rajadas de vento pegaram alguns veículos e os derrubaram da estrada. Ele também virou carros, arrancou árvores pela raiz e destruiu um prédio no sul da Flórida. Um vídeo assustador se espalhou rapidamente pela internet, mostrando o momento em que o tornado passou por um carro que estava dirigindo pela cidade de Palm Beach Gardens. O carro foi levantado no ar e capotou 2 vezes antes de ser jogado de volta na calçada. O tornado continuou a semear o terror na cidade e causou uma grande quantidade de congestionamentos nas estradas. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos confirmou que o tornado causou sérios danos em Palm Beach Gardens. Especialistas ainda estão analisando os danos e nos próximos dias avaliarão as consequências do tornado. O Centro de Previsão de Tempestades colocou cerca de 12 milhões de pessoas na Flórida e no sul da Geórgia em um grupo de risco de segundo nível devido às condições climáticas piores. Agora mesmo, milhões de bombas de gelo estão sendo despejadas na Índia. Uma tempestade infernal de granizo caiu em Birbhum. Neste dia, por volta das 11 horas, o céu de Birbhum estava coberto por densas nuvens negras. A tempestade de granizo começou em vários lugares, incluindo Balpur e Suri. O vento soprou com chuva. Os moradores locais de Balpur contam que não viam uma tempestade de granizo tão terrível há muito tempo. Os agricultores temem a perda de terras cultiváveis e danos às colheitas. Os produtores de manga dizem que não sabem se serão capazes de se recuperar depois de uma tempestade de granizo tão forte. Os habitantes de Balpur receberam algum alívio do forte calor. Muitas pessoas registraram o momento dessa tempestade de granizo e o postaram em suas contas nas redes sociais. Um terremoto de magnitude 5,5 ocorreu a 16 km a noroeste da cidade de Kalintah, ocidental Mindoro, a uma profundidade de 44 km. Foi sentido em várias partes de Luzon e causou pânico entre os moradores locais. De acordo com relatos, vários prédios em Manila tremeram e muitas pessoas correram para as ruas com medo. Tremores subterrâneos também foram sentidos em províncias próximas, incluindo Bulacan, Tarlac e Nueva Ecija. Os sismólogos afirmaram que o terremoto foi causado pelo movimento da zona de falhas das Filipinas, que atravessa todo o país e é responsável pela maioria dos terremotos. As Filipinas estão localizadas no Anel de Fogo do Pacífico, uma região propensa a terremotos e atividade vulcânica. Cerca de 20 terremotos ocorrem no país por dia, embora a maioria não seja sentida pelas pessoas. O governo das Filipinas afirmou que está monitorando a situação e ativou seus mecanismos de resposta a desastres naturais. O vulcão Cheveluch, localizado na península de Kamchatka, lançou cinzas a uma altura de até 4.000 metros. Isso foi informado pelo Ministério de Emergências da Rússia na região de Kamchatka. De acordo com o Grupo de Reação a Vulcões, no dia 4 de maio, uma erupção de cinzas foi registrada no vulcão Cheveluch, atingindo uma altura de até 4.000 metros, enquanto a altura do próprio vulcão é de 3.283 metros. O Ministério de Emergências afirmou que as cinzas não caíram em áreas habitadas. O rastro de cinzas está se espalhando na direção sudeste em direção ao Golfo de Kamchatka. Se a direção do vento mudar, não se descarta a possibilidade de uma pequena quantidade de cinzas cair nas vilas da região de Us-Kamchatsk. O vulcão Cheveluch entrou em erupção na noite de 11 de abril. Foi atribuído ao vulcão o código vermelho de alerta de aviação. A equipe de imprensa do Instituto de Vulcanologia e Sismologia informou que a cidade de Clyuchi foi atingida pela mais forte queda de cinzas em 60 anos. Uma forte tempestade com ventos destrutivos de até 180 km por hora atingiu MC Allen no Texas e seus arredores. Árvores foram derrubadas, cercas foram destruídas e muito mais. O sistema de iluminação e as linhas de transmissão de energia foram danificados. A tempestade afetou os municípios do nordeste de Tamaulipas, México. Berlim, na Alemanha, recentemente foi atingida por uma forte tempestade de granizo, resultando em danos a carros, edifícios e árvores. A tempestade, que durou várias horas,
trouxe granizos do tamanho de bolas de golfe, deixando os moradores em choque. Muitas estradas ficaram cobertas de gelo, tornando as condições de condução difíceis e levando a numerosos acidentes. As equipes de emergência foram chamadas para ajudar algumas pessoas feridas nesses incidentes. Os moradores relatam danos em seus carros, com muitos veículos sendo atingidos por grandes pedras de granizo, deixando muitos amassados e janelas quebradas. A tempestade também causou danos a edifícios, com relatos de janelas quebradas e telhados danificados. As autoridades locais pediram aos moradores que ficassem em casa e evitassem viajar, a menos que fosse absolutamente necessário. Eles também aconselharam as pessoas a tomar precauções ao sair de casa, como vestir roupas protetoras e evitar ficar debaixo de árvores ou outras estruturas que possam estar em risco de desabamento. O granizo causou sérios transtornos na vida cotidiana da cidade, com muitas empresas e escolas sendo forçadas a fechar. Uma operação de limpeza está em andamento, e as autoridades locais estão trabalhando na limpeza das estradas e avaliando os danos causados pela tempestade. A capital espanhola, Madrid, sofreu com uma forte tempestade de granizo, causando danos significativos e destruição em toda a cidade. A tempestade atingiu a cidade na noite de quinta-feira, quando o granizo do tamanho de bolas de golfe, segundo relatos, caiu na cidade por mais de uma hora. Fortes chuvas e granizo causaram pânico nas estradas, com muitos carros ficando presos ou incapazes de se mover. Várias estradas foram fechadas, o que causou grandes engarrafamentos nas estradas, enquanto o transporte público também foi seriamente afetado. As calçadas foram cobertas por uma camada de gelo, tornando-as perigosas para os pedestres. A tempestade causou danos significativos a edifícios e infraestrutura em toda Madrid, com relatos de janelas quebradas e telhados danificados. Muitas chamadas foram feitas para os serviços de emergência. Alguns moradores relataram que as pedras de granizo eram tão grandes que tiveram que usar pás para removê-las das estradas e jardins. A Sicília, a maior ilha do Mediterrâneo, sofreu com uma forte tempestade, causando danos significativos e destruição. A tempestade, que trouxe chuvas torrenciais, ventos fortes e granizo, atingiu várias partes da ilha, incluindo a capital, Palermo. As autoridades locais informaram que várias estradas foram bloqueadas por árvores e linhas de energia derrubadas, e algumas casas e empresas sofreram com inundações e ventos fortes. A tempestade também causou interrupções no transporte, com vários voos cancelados ou atrasados. O Departamento de Proteção Civil da Itália emitiu um alerta para a região, recomendando que os residentes tomem medidas de precaução, se possível. Fiquem em casa. O departamento também enviou equipes de emergência para as áreas afetadas a fim de ajudar na limpeza e garantir a segurança dos moradores locais. Um incêndio de 800 metros quadrados foi controlado em um mercado em Vladimir. Não há informações sobre vítimas. As autoridades locais do Ministério de Situações de Emergência relataram que 16 veículos e 15 bombeiros foram mobilizados para conter as chamas. As autoridades estão investigando a causa do incêndio que ocorreu na rua Mecheskoi. O alerta foi recebido às 3h43 da manhã e os bombeiros que chegaram ao local encontraram densa fumaça vinda do prédio do depósito de produtos. Em resultado do incidente, o telhado do prédio e os bens dentro dele foram queimados. Mais de 30 pessoas ficaram feridas quando o teto de uma casa desabou na cidade americana de Columbus. O incidente ocorreu durante uma festa de estudantes. De acordo com as autoridades locais, um grupo de jovens decidiu subir no telhado da casa, o que levou ao colapso da estrutura. Em Astana, começaram os trabalhos de desinfecção contra mosquitos. O evento acontece em 6 fases e durará até setembro. Todos os copos d'água da cidade serão tratados com um produto especial. Segundo os especialistas, eles estão usando meios que correspondem às instruções metodológicas aprovadas. Além disso, este ano eles planejam usar preparações biológicas inofensivas para o meio ambiente. Para todos os trabalhos, foram envolvidos 100 desinfetantes profissionais. Eles observam que a inspeção oportuna dos corpos d'água ajuda a detectar os mosquitos na fase larval, mas é impossível eliminá-los completamente. Os mosquitos são componentes da cadeia ecológica e servem de alimento para muitas outras espécies, como peixes. Portanto, não é possível eliminá-los completamente. O objetivo é reduzir sua população abaixo do limite prejudicial.
Cerca de 80 mil residentes da província espanhola de Andaluzia receberão água potável em caminhões-tanque esta semana. Isso ocorre porque as represas das quais eles costumavam obter água potável secaram e a água em outros corpos d'água não é adequada para consumo. Cada habitante da região receberá cerca de 5 litros de água por dia. De acordo com o Serviço de Hidrometeorologia do país, os reservatórios de água da Espanha estão em média 50% cheios, mas na Andaluzia e no nordeste da região da Catalunha, o nível de água nos reservatórios é de apenas 25%. Na primeira semana de maio, são esperadas temperaturas de até 37 graus Celsius em algumas áreas da Andaluzia. As altas temperaturas no sul da Espanha já duram 2 meses, e a precipitação em abril não ultrapassou 6 milímetros. Também em Portugal, a temperatura tem sido anormalmente alta. Amanhã, são esperados pelo menos 36 graus Celsius na região de Évora. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, isso corresponde ao recorde de Portugal estabelecido em 1945. As autoridades francesas declararam o início da temporada de risco de incêndio no sul do país um mês mais cedo do que o normal deste ano. Foi inaugurado em Dubai o primeiro parque de crocodilos nos Emirados Árabes Unidos. Ele ocupa uma área de 20 mil metros quadrados e conta com 250 répteis de diferentes países da Ásia, África e América. Eles têm idades variadas, desde filhotes e adolescentes até adultos no auge de sua vida. Há também espécies muito respeitáveis. Os visitantes podem observar os animais de diferentes ângulos, conhecer seus comportamentos, descobrir como se alimentam. E não é apenas um zoológico, é também um aquário e um museu de história natural. No Japão, ocorreu um terremoto de magnitude 5 e 6 nas prefeituras de Fukushima e Miyagi. É relatado que tremores de magnitude 4 ocorreram às 9h48, horário local. A atividade sísmica foi observada nas cidades de Shinomaki, Namio e na vila de Izumizaki. Além disso, tremores com intensidade sísmica de 4 e 7 foram observados em uma extensa área das prefeituras de Taro, Kanto e Niigata. De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o epicentro estava perto da costa da prefeitura de Fukushima, a uma profundidade de 60 km, com magnitude estimada de 5 e 6. Anteriormente, foi relatado que um terremoto de magnitude 5 e 8 ocorreu no nordeste do Japão. O epicentro dos tremores subterrâneos estava próximo da costa da prefeitura. Fortes tempestades no sul e oeste da Croácia causaram a formação de granizo com meio metro de altura. Em um período tão curto de tempo, caiu tanto granizo que algumas estradas ficaram completamente bloqueadas pelo gelo. Muitas ruas e até mesmo praças se transformaram brevemente em paisagens de inverno devido ao forte granizo. O granizo é formado quando as gotas de água sobem durante uma tempestade. As correntes ascendentes as transportam para partes da atmosfera onde o ar está frio o suficiente para congelar as gotas. A umidade no ar se acumula fora das calhas quando elas se movem pelo ar, causando granizo. Eles crescem em camadas, como bulbos de cebola. Trinidad e Tobago estão se transformando em um oceano. Uma terrível enchente repentina ocorreu após uma forte tempestade. Várias partes do país foram seriamente afetadas pelas inundações após uma forte chuva durante a noite. Muitos acordaram com água em suas casas, enquanto outros não conseguiram sair de suas áreas devido a deslizamentos de terra, enchentes e congestionamentos nas estradas. Segundo relatos, os moradores de Fyzabad também ficaram presos em suas casas, enquanto a Corporação Penitenciária Regional de Dobby teve que mobilizar seus grupos de resposta de emergência para resgatar famílias que ficaram presas durante a noite. O maior cemitério de pneus do mundo está localizado no Kuwait, onde cerca de 50 milhões de pneus são armazenados. Neste vídeo, é possível ver um grande incêndio que ocorreu lá. Não se sabe se eles decidiram utilizá-los como combustível ou para fins de reciclagem. Apenas imagine a quantidade de substâncias nocivas que foram liberadas na atmosfera. De acordo com vídeos nas redes sociais, parece que isso acontece repetidamente. Atualmente, Sulaibia, como é chamado o cemitério de pneus, ocupa cerca de 600 mil metros quadrados. O gigante do lixo está localizado próximo ao Kuwait, a capital do Kuwait. Segundo relatos, não apenas pneus kuwaitianos são levados para lá, mas também pneus da Índia, Paquistão e Malásia, embora a exportação desses produtos seja proibida nestes países. A disposição de pneus é feita simplesmente por enterro. Parte dos depósitos de borracha é destruída devido a incêndios. Na região ártica do Canadá,
foi descoberta uma grande área de floresta clareada, com uma área de cerca de 50 km². Segundo os cientistas, isso tem um impacto significativo no ciclo do carbono. Um número incontável de troncos, incluindo aqueles de árvores antigas, está localizado no delta do rio Mackenzie. Os pesquisadores usaram dados de satélite de alta precisão e redes neurais para criar um mapa da área em comum. A madeira atua como um absorvedor de carbono e tem um impacto significativo nas proporções de emissões de gases de efeito estufa e nas mudanças climáticas. No entanto, o acúmulo de madeira, como mencionado, muitas vezes não é levado em consideração pela sociedade. De acordo com um geomorfólogo, a pesquisa desses depósitos é um campo científico novo e é extremamente importante para esclarecer os processos que ocorrem nos sistemas fluviais e na distribuição de madeira clareada. De acordo com estimativas recentes, o delta do rio é um reservatório natural de cerca de 3 milhões de toneladas de carbono, o que é um número enorme em escala global. Cerca de 2 milhões de carros emitem a mesma quantidade na atmosfera a cada ano, enquanto os especialistas discutem apenas a área do acúmulo, ou seja, a ponta do iceberg. Quantas árvores estão escondidas sob ele ainda é um mistério. Na região do Ático, devido às condições frias e predominantemente secas, a madeira pode ser preservada por dezenas de milhares de anos. E embora muitos troncos na delta pareçam ter caído no ano passado, na verdade eles têm vários séculos de idade. Análises de carbono de algumas amostras indicam uma idade de milhares de anos. No zoológico de Karaganda, pela primeira vez nasceram os menores macacos do mundo. A ninhada foi dada por um jovem casal trazido do Novosibirsk no ano passado. O ambiente com temperatura adequada foi criado para os habitantes das florestas tropicais. Agora, os dois filhotes estão constantemente nas mãos dos pais. Os filhotes de sagui são os menores primatas do mundo e cabe facilmente na palma da mão de um adulto. A mãe cuida deles apenas na primeira semana, depois o macho assume a responsabilidade e os entrega à mãe apenas durante a amamentação. Aos 3 meses de idade, os filhotes começam a se alimentar sozinhos. Seu tamanho não passa de 25 centímetros, mas sua cauda é quase 2 vezes mais longa que seu corpo. Esses lindos filhotes estão listados no Livro Vermelho Internacional. Essas foram as notícias de hoje. Obrigado por assistir e até a próxima.